Olá! No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a teoria do caos. Eu vou falar um pouquinho sobre caos, porque nos últimos dias eu tenho enfrentado alguns desafios e para quem acompanha o meu canal e acompanha os vídeos, sabe que esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos que está na playlist Pensamentos, onde eu vou trazendo informações a respeito de práticas ligadas a autoconhecimento e E é sempre bom dar fazer um registro, né? Dar uma pausa para fazer registros de como estão essas práticas. Hoje não, ontem, acho que foi ontem, completou 70 dias, sim. Há 70 dias atrás eu comecei o canal, como também comecei as práticas de autoconhecimento. Minha voz hoje está com, com questões, com limitações, porque eu tive uma infecção, possivelmente na garganta, ou tô com algum vírus que eu não diagnostiquei ainda, porque só a garganta que inflamou. Mas eu tô acompanhando a evolução, tomei alguns anti-inflamatórios. E essa temática, e o fato de eu estar com a garganta assim, junto com outras questões, fez com que eu escolhesse o tema do vídeo de hoje. Eu não iria falar sobre esse tema, mas eu achei muito pertinente, muito oportuno, visto que é sobre algo que eu tenho refletido muito nas práticas. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o caos, sobre a teoria do caos, eu vou falar um pouquinho sobre o Sansara, sobre o mundo caído, mas antes, como de costume também, eu peço uns segundinhos para a gente parar, fazer uma respiração mais alongada e aproveitar esse tempo. Hoje minha respiração está um pouquinho prejudicada em função da congestão, que eu tô com um pouquinho de congestão nas vias aéreas, mas eu faço a sugestão aí para você dar uma pausa no seu dia e se dedicar a se perceber. Então daqui a pouquinho eu volto falando um pouquinho mais sobre caos, o que que é o caos, o que que é a teoria do caos e como foram essas minhas práticas nos últimos 70 dias, o que eu fiz de prática de autoconhecimento nos últimos 70 dias, mas até daqui a pouco. Então, até mais. Olá. Bom, antes de mais nada, eu vou avisar que eu não tenho o costume de fazer edição no vídeo, de parar, só quando ocorre situações que não tem como eu continuar direto a gravação. Hoje eu tô com a voz um pouco limitada em função de uma inflamação, talvez uma infecção viral. Vou acompanhar os sintomas. Então, se eu tossir, eu vou continuar, mas estou aqui com a minha aguinha para me ajudar. E antes de falar sobre as práticas, como foram os meus 70 dias, e sim, eu iniciei esse canal faz 70 dias e há 70 dias eu comecei práticas diárias e eu tive poucas interrupções, assim, e, na verdade pouquíssimas, e eu tento e tenho conseguido manter as práticas, mas eu vou falar sobre esses desafios. E por que que eu quero começar falando sobre o caos? Porque quando você inicia um projeto, e aí pode ser aquele projeto lá da academia que você pare quando você volta. Inclusive, eu voltei a fazer algumas atividades físicas em casa, que eu estava parado. Acho que o próprio canal tem me ajudado a manter algumas práticas que me fazem bem. Mas quando você começa um projeto, a tendência é a gente iniciar com empolgação. Qualquer projeto, né, que a gente inicia na nossa vida, a gente tem uma variável que é um plus ali para start, que é a empolgação, o ânimo, a energia do começo. E isso nos ajuda muito a fazer mudanças nas nossas vidas. Mas depois que se passa alguns dias,
e no meu caso eu poderia dizer ali uns 60 dias, começa a vir o mundo, a rotina, o cansaço do, do habitual, um pouco da repetição. A repetição vai trazendo para gente, pelo menos para mim traz, né, a repetição prolongada traz para mim um pouco da vontade de descanso da repetição. Paralelo a isso, quando você entra, e agora especificamente num processo de autoconhecimento, numa terapia, qualquer busca interna, pelo menos todas as vezes que eu fiz isso no decorrer da minha vida, eu percebi que eu ficava mais sensível a algumas percepções. E a sensibilidade me deixava inclusive mais sensível para as questões externas, inclusive para perceber situações que me incomodam e eu não estava percebendo, seja na questão dos relacionamentos no trabalho, questões internas, né? Alimentação. Então, além de você perder a empolgação num projeto ligado a práticas de autoconhecimento, você está mais sensível a uma percepção ambiental e uma percepção interna. Eu tenho até falado um pouco sobre percepção ambiental, eu já falei no canal. Nesse sentido, o desafio ele é maior, porque quando você para se ver, você começa a não querer aceitar alguns comportamentos que você já tem a certeza que te fazem mal. Ou você começa a mudar alguns comportamentos, a princípio dando inputs mentais, né, dando entradas de informação na mente, só que seu corpo está acostumado com estímulos que não eram esses. Tá ainda acostumado com estímulos, ainda mais quando se é mais adulto, como é o meu caso, né? Que já tive muitos anos de repetições de comportamento, seja relacionado ao sedentarismo, a falta de olhar para as minhas questões relacionadas aos meus sentimentos verdadeiros, a falta de fazer uma alimentação adequada. Então, meu organismo vai ficando muito acostumado e o processo de se perceber, de se conhecer, gera esse caos interno. Então, eu comecei a pensar muito nesse caos, porque além de eu perder a motivação do start, você fica muito sensível às questões internas e externas, e você começa a perceber, porque antes você não percebia, algumas situações do dia a dia que ficam te criando desafios para você não parar para meditar, que eu estou fazendo aqui, nas minhas práticas, de eu não vou ter tempo de fazer anotações sobre o meu dia. E agora que eu estou mais sensível, eu fico, será que não são desafios desse caos que é o mundo real? Então eu olho não só para o caos interno, mas o caos que é o mundo real, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar conta, e como alinhar uma rotina de autocuidado quando você tem muitas informações e, e eventos externos que te tiram daquela prática, que te dão gatilhos para ocupar o seu tempo com fugas. Mas antes vamos ver, aí pensando nisso, nessa palavra caos, eu fui buscar no dicionário, vamos começar pelo básico. Aí eu fui no Michaelis e no Priberam, eu vi que eram bons dicionários que tinha na internet. Digitei lá caos. Então tá aí, né? Eu achei muito interessante que nos dois dicionários, a primeira definição é tanto confusão dos elementos antes da criação do universo, pelo Priberam, não sei se eu falei corretamente, e do Michaelis nas narrativas e teorias cosmogônicas e nas mitologias que antecedem os surgimentos da filosofia do vazio primordial que teria precedido a criação do universo. Então tem essa definição de caos relacionada àquilo que vem antes do que se está posto.
Mas se a gente for ver algumas correntes, tanto religiosas, ligadas à espiritualidade, à filosofia, a gente vai ver que o antes não é tão bem definido como caos nesse sentido negativo, da falta de organização. Mas eu vou falar um pouco mais para frente. De qualquer forma, o caos nesse sentido faz sentido porque no meu caso agora, porque quando você inicia uma prática de autoconhecimento, de autocuidado, o que você está fazendo é tentando se organizar, é tentando organizar a mente, organizar os hábitos e buscar um estado maior de equilíbrio. Então, nesse sentido, seria o caos seria antes, seria esse vazio sendo preenchido antes da criação da nossa existência, ou melhor dizendo, nesse caso, do despertar da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira fonte de vida, que seria a nossa existência ou a função da nossa existência. Pensando nesse sentido, óbvio. Uma outra definição, estados que predominam a confusão e desequilíbrios totais. Aí vai dar exemplo Babel e dá uma frase exemplo: o apartamento está um caos. Então, desde que eles chegaram, ligando a palavra à desorganização e também a confusões ou perturbações mentais. Minha cabeça está um caos, né? Ligada a transtornos, descontrole, comportamento imprevisível e aparentemente aleatório de um sistema determinista que é extremamente sensível a mudanças infinitesimais em parâmetros iniciais. Aí vai falar do efeito borboleta, mas eu vou comentar sobre o efeito borboleta na teoria do caos. Que, em resumo, eu trazendo para as minhas práticas, é quando você faz um processo de modificação sensível no seu olhar, de como você se percebe e como você percebe seu entorno, aquele processo que é bem sutil no começo, como tem sido no meu canal, nos meus vídeos, ele vai reverberando, ele vai em efeito cascata. Então tem um sentido, uma bola de neve crescendo no sentido das modificações na minha percepção de realidade. Então, obviamente, gera um desequilíbrio. E eu acredito que é por isso que muitas vezes que a gente tenta entrar num projeto pessoal interno, a gente para nesse momento da, que encontra os desafios frente às transformações que a gente vem proporcionando no nosso organismo, no nosso pensar, que é essa primeira grande transformação, assim, ou pelo menos quando a gente percebe que está criando modificações de fato. Eu não, eu sempre quando eu penso nisso, eu penso muito como se eu estivesse entrando no mar. Quando você entra no mar, você pisa na água. Vamos imaginar que é uma praia paradisíaca e a água é bem refrescante. Então a gente gera empolgação quando a gente olha para o mar, quando a gente decide entrar no mar, porque a gente sabe que vai gerar um relaxamento. Só que você quer atravessar aquela parte das ondas, principalmente para quem sabe nadar, gosta de ficar numa parte que não tem tanta quebra de onda. Você pode se divertir com a onda, mas, por exemplo, eu gosto muito de passar quando o mar está mais tranquilo, daquela parte da quebra da onda. Só que você precisa atravessar essa quebra. Então eu sinto que esses processos, essas práticas, eu estou bem nessa fase dessas primeiras ondas, que é quando eu já sei que posso avançar um pouco mais, mas para que esse avanço ocorra, eu preciso dar continuidade às práticas e não me render a algumas fugas que eu já sei que me fazem mal e vão me tirar desses hábitos e não dessa prática, porque essa prática já está virando hábitos. E aí o organismo não quer que vire hábitos, porque ele está acostumado com outros instintos. Instintos não, ele está acostumado com outros estímulos, instintos relacionados a estímulos. Então, meu organismo está tão acostumado com aqueles estímulos que ele não quer enfrentar
esses novos hábitos. Tem aí, continuando a definição, o, o dicionário vai falar, em linha geral, de perturbação, confusão, desordem. Então, perceber o caos também faz parte do processo, e eu acredito que é isso que eu tenho atravessado nesses dias. Inclusive, eu mudei. Eu não ia falar sobre esse tema no vídeo de hoje, mas quando eu me vi frente a vários elementos da minha vida atual que são desafiantes e ainda vim um, uma variável que é a inflamação na garganta, que é vai ser difícil. Eu sou professor, vai ser difícil dar aula e eu fui dar aula. Vai ser difícil produzir o vídeo. Eu estou aqui produzindo o vídeo. Então, a vida ela vai colocando bloqueios, empecilhos, né? E no começo, quando a gente tem empolgação, isso é fácil, mas e agora, quando não tem mais aquele começo? Como que fica, né? E tem o próprio processo de transformação, que vai gerar desafios porque aquilo precisa entrar na sua vida. Então, não está mais relacionado a algo que é divertido, está relacionado com aquilo que pretende ser real, pretende fazer parte de si. Aí eu comecei a refletir sobre a própria teoria do caos. Para a gente ver a definição, a teoria do caos, o fenômeno do caos, foi descrito pela primeira vez pelo matemático e astrônomo francês Henri Poincaré. Como ele é francês, eu vou falar assim, não sei se estou falando correto. Quando este estudou a estabilidade do sistema solar ao considerar um problema mais complexo, onde o Sol e Júpiter atuariam gravitacionalmente sobre uma massa infinitesimal, um asteroide, por exemplo. Então, o que ele estava querendo dizer é que mesmo esses corpos que são gigantescos, como Júpiter e o Sol, eles têm influência de pequenos astros, de pequenos corpos que se alinham pelo sistema gravitacional, como até um asteroide pode influenciar no processo cíclico desses grandes astros. A própria Terra, que é muito maior que a Lua, sofre interferência da Lua de uma forma bastante intensa, e a Lua quantas vezes é menor que a Terra, né? Então, e a Terra também sofre influência de todos pelo campo gravitacional de vários planetas do sistema solar e de outros corpos também de uma forma bastante intensa. Então esse astrônomo, né, pesquisador, descreveu órbitas que apresentavam grandes variações de comportamento a partir de pequenas variações das condições iniciais, como ele mesmo declara entre os anos de 1892 e 1899. É impressionante a complexidade dessa figura que eu nem mesmo tento desenhar. Nada é mais adequado para nos dar uma ideia da complicação do problema dos três corpos e, em geral, de todos os problemas de dinâmica, mostrando que as conexões, como a gente impacta o nosso entorno e como o entorno nos impacta de uma forma muito complexa, faz com que a gente entenda o quanto estamos sensível a tudo. A diferença é que quando você entra num processo de se conhecer, de se perceber, você fica mais sensível para perceber esses comportamentos que interagem contigo. Pelo menos é o que eu posso dizer. Eu acredito que tentar repetir as práticas do auto se perceber, do autocuidado de si, de manter, né, a prática em se perceber na respiração, nas reflexões, de fazer leituras relacionadas a isso, me fez ficar mais sensível a tudo aquilo que estava me vindo como externo. E mais sensível sobre as informações que estavam chegando. Como a mente se atrela ao corpo, o corpo também, eu acredito que fica mais sensível. E a gente precisa perceber o nosso corpo para dar conta de, a partir dessa sensibilidade que agora é percebida, fortalecer o corpo dentro desse caos. No começo da década de 60, no começo da década de 60,
o meteorologista e matemático estadunidense Edward Loren, aí de 1917 a 2008, né, a vida dele. Bom, ele percebeu que suas previsões sofriam alterações consideráveis quando ele alterava ou desconsiderava algumas casas decimais nos seus cálculos. Pegando pela própria matemática, né? Se você tirar aqueles números pequenininhos das casas decimais, a médio e longo prazo vai criando um efeito cascata na resolução das equações, né? A frase bem famosa, tirada até inclusive de um título de sua palestra de 1972, descreve essa situação, que é a famosa frase: é como se bater as asas de uma borboleta no Brasil causasse tempos depois um tornado no Texas. Após esse comentário de Laurent, o estudo sobre os sistemas caóticos passou a despertar grande interesse em toda a comunidade científica. E a gente vai ver que a teoria do caos e essa possibilidade de perceber como as variáveis dialogam entre si, as variáveis do mundo real percebido, ela não está só na física e na matemática. Ela entra em várias correntes. Como eu tenho formação nas geociências, eu já vi explicações de como entender os geossistemas, os sistemas ambientais, via teorias do caos. Então é muito interessante essa ideia da gente perceber que a gente está nesse mundo complexo, onde não temos o total controle de tudo que nos acontece. Mas dentro daquilo que a gente pode controlar, como melhor a gente pode perceber para controlar? Então, eu me vi refletindo muito sobre o mundo, sobre a existência desse mundo. E me surgiu muito nesses dias mais desafiantes. E, na verdade, começou algumas semanas atrás, eu buscar informações sobre a origem de tudo. Eu acredito que eu já até comentei em vídeos anteriores. Então, quando a gente pega uma das explicações pelo Sansara, que é muito falado no budismo, e aí tem uma figura do Sansara, a gente vai ver que o Sansara explica esse mundo como se fosse uma grande roda, que é chamada como se fosse uma roda da vida, que essa roda da vida está girando e essa roda possui essa complexidade de situações mundanas e que a nossa busca pela iluminação é perceber que estamos nessa roda do Sansara e por meio da iluminação transcender ela. Não sei se a palavra transcender seria a palavra melhor colocada aqui dentro do budismo, mas ir de encontro à iluminação é justamente se perceber para além dessa roda e elevar o nosso corpo e para além nosso corpo como ou dentro do que está dentro do nosso corpo. Então essa imagem que está em círculo, ela descreve o ciclo de Sansara, ilustrado na roda. Então essa roda que vocês percebem aqui, ela estão 6 reinos de existência, nos quais um ser ciente pode reencarnar, pegando pelo budismo em relação à reencarnação, né? De acordo com a doutrina do renascimento do budismo. Então, de acordo com o budismo, a pessoa vai reencarnando nesse samsara. Yama, o deus da morte, está no topo da borda externa. A borda externa mostra a doutrina dos doze Nidanas. É muito interessante quando eu olhei esse deus da morte, porque ele dialoga dentro do pouco que eu sei com até outras ideias de mundo caído. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu me vi sendo direcionado para tentar entender um pouco sobre o mundo, sobre a existência. Um pouquinho, eu fiz algumas leituras ainda muito iniciais a partir da gnose,
que também tem essa relação de que esse Deus que a gente costuma dizer que proporcionou a criação de um paraíso, que é o que a gente percebe aqui, ou que nos deu a possibilidade de, de usufruir desse planeta, que é a Terra, e de todas as possibilidades que a gente usufrui aqui, nada mais é do que esse Deus está muito mais próximo desse Deus da morte do que de um Deus bondoso, caridoso, amoroso, né? Então eu vi muita similaridade no que eu entendi do mundo caído a partir da reflexão da gnose com esse Deus da morte que está por cima da roda da vida. E no livro que eu estou lendo do Curso em Milagres, tem uma associação desse mundo caído com o processo de individualização, de separação do todo. Então, é como para o Curso em Milagres, eu entendi que esse Deus seria o amor, um amor universal, mas não esse amor romantizado, e que a- é, todos nós, nos separamos desse uno, desse amor maior do que, inclusive, a gente consegue entender e transmitir. Não temos condições ainda, né? Pelo menos seres normais como eu. E, e a nossa separação, né? A criação da dualidade, da separação, de sairmos, de nos separarmos, de entender o mundo como coisas separadas, criou essa ilusão, e no budismo também vai trazer um pouco sobre a questão da ilusão, que é o mundo como o qual a gente percebe, como a gnose vai dizer sobre esse mundo caído. Na gnose também a gente percebe que precisamos compreender que estamos caídos nesse mundo para dele sairmos. É muito interessante que muitas artes que são clássicas, e eu acho elas muito interessantes, são cheias de detalhes, vai trazer um pouco dessa representação, como por exemplo o Jardim das Delícias Terrenas. E também, se a gente for pegar pela literatura, a gente vai ter a Divina Comédia. Eu ainda não li a Divina Comédia, mas quem sabe o canal me ajude nessa leitura da Divina Comédia. Mas eu sei que tem essa representação do inferno, dos ciclos do inferno. Na verdade, eu não lembro se eu li lá na minha época de vestibular, mas eu acho que se eu li foi alguma resenha sobre. Não, nunca cheguei a ler o livro de fato. E também vai trazer um pouco sobre essa percepção desse mundo, de- desse mundo, quer dizer, eu acho, né? Mas eu vejo que tem muitas ligações quando eu faço essas buscas sobre o que seria esse samsara, esse mundo caído. Então, a partir do entendimento de que existe essa complexidade, que essas questões mundanas, algumas correntes vão falar de Matrix, mas eu acho que isso já saiu do modismo, né? A gente entrou num modismo de entender essa realidade como se fosse dentro de uma perspectiva de Matrix, mas essa realidade ela pode ser percebida num processo de autoconhecimento, de autocuidado, de jornada interior, para a gente entender o quanto estamos sensíveis a todas essas questões, o quanto os nossos hábitos geraram estímulos que geraram gatilhos para nos fazer nos perder dentro dessa ilusão. Então, quando eu me vejo num processo dentro de práticas, seja ligados ao sincronário, que me ajuda a criar ciclos com rotinas, partindo de ideias positivas, dando significado para os meus dias, seja a questão da autoescrita, do bullet journal, que me faz fazer anotações, do curso em milagres, que me conecta com o,
a questão amorosa, com uma questão do auto-perdão, com uma questão da busca por ressignificar e quebrar algumas ilusões de mundo, de me ver como também parte de um processo como centelha divina, e o próprio Cacau Dance ou Ecstatic Dance, no caso mais o Ecstatic Dance, eu levar meu corpo por meio da dança, da corrida que seja, da meditação, mas levar também meu corpo em movimento para estados de reflexão, ou até mesmo o que está relacionado com todas essas práticas, que é a meditação, ela por atenção plena, ou outras formas de meditação, meditação em movimento, por exemplo. Toda essa integração, esses 70 dias de prática, me fez perceber esses desafios, me fez perceber que eu estou atravessando algumas ondas, que talvez eu sempre estive atravessando. Só que agora eu estou mais ciente dos processos que me atacam e como minha mente cria movimentos de ataque para me fazer esquecer, para me fazer dormir, para me fazer me acolher dentro da ilusão. Então, se organizar dentro, ou tentar se organizar, tentar, né? Só tentar, talvez seja só tentar se organizar dentro do caos, e aí que tá a flor da vida girando, né? Fazendo com que a gente perceba que existe um código geométrico que é mais uniforme, que pode nos ajudar a tentar se organizar dentro dessas variáveis. Existem símbolos que podem nos ajudar na organização, movimentos. Isso faz com que eu sinta a necessidade de, inclusive, perceber o meu estado de humor mais negativo, como que essa inflamação na garganta apareceu justo agora, nesses dias que eu estava refletindo sobre isso, e avançar, né? Ou pelo menos manter. E por isso também eu decidi trazer para o canal, porque reflete um pouco os movimentos que eu tenho feito em relação à minha proposta aqui, e também reflete como eu quero contribuir para vocês que pretendem iniciar projetos, qualquer tipo de projeto, né? Perceber que esses momentos de atravessar obstáculos depois do start, eles vão aparecer. Criar um hábito não é tão fácil quando se está por vários dias tentando modificar hábitos que perduraram por anos. É isso. Eu agradeço para quem está acompanhando o canal. Eu até esqueci de comentar que eu mudei algumas métricas do canal, então isso também refletiu na quantidade de visualizações. Eu não tenho muito o. Às vezes eu acho que não tem ninguém vendo os vídeos, às vezes eu acho que tem uma ou outra pessoa que vê de fato os vídeos, mas eu também faço registro para mim, né? E espero que se uma pessoa possibilitar, se os meus vídeos possibilitar chegar a uma pessoa que tem uma percepção parecida com a minha, eu acho isso válido. Mas como eu mudei algumas métricas, eu também sofri isso um pouco, de perceber que o meu canal não estava em uma direção, né? Que essa direção pode ser algo só que eu acho que está indo, mas que talvez nem seja. Porque esse projeto é algo que precisa ser visto como algo que reflete mais internamente do que minha busca externa. Mas, de qualquer forma, para quem estiver acompanhando, eu agradeço e espero vê-los então no próximo vídeo com um tema que eu pulei, porque eu trouxe esse, eu modifiquei. Acompanhe as playlists do canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.